Fala mulher! Nessa semana nós viemos gravar os nossos devocionais no Salão de Festa Flor de Lótus. Esse lugar lindo, espaçoso, e você que deseja fazer uma festa que vai ficar na história, vem pra cá. O telefone vai ficar aqui embaixo, entre em contato, porque esse lugar oferece o melhor buffet e um espaço amplo, arejado, para você festejar e agradecer ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem feito, amém? Chame seus amigos, parentes, vizinhos e festeje e faça uma festa linda. Eu tenho certeza que será muito bom estar aqui com a sua família. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Jonas 4, a partir do versículo 1, que vai dizer assim: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e se enfureceu. E ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, e que prometes castigar, mas que depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? E Jonas saiu, sentou-se num lugar a leste da cidade, e ali construiu para si um abrigo. Sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? E ele respondeu: sim, tenho. Estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado e nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabe distinguir entre a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Olha, esse texto aqui é um texto assim muito tremendo, porque Deus, ele levanta Jonas, ele manda Jonas ir à cidade de Nínive e pregar arrependimento aos ninivitas, mas Jonas, ele estava tomado por uma estrutura tão fortalecida das suas razões, tanta ira, tanta maldade, tanta fúria dentro de Jonas, que ele não conseguia, ver plenamente a vontade do Senhor ou se movimentar na vontade de Deus. Muitas vezes, querida irmã, por causa dessas fontes estarem, sujas, elas vão interferir na nossa vida com o Senhor, na nossa vida ministerial, de maneira que até aquilo que vem do céu para nós não conseguimos corresponder de maneira plena, por causa de quê? De tudo que já está formatado dentro de nós, porque a partir do trauma você construiu uma maneira de pensar. E agora, segundo essa estrutura que foi formada, você vai reagir, E Jonas, ele tinha muitas razões para ele não querer, pregar aos ninivitas. Segundo historiadores, a sua própria família foi morta por causa dos ninivitas. No livro de Naum vai falar a respeito de como os ninivitas, eles tramavam contra o Senhor, toda bruxaria, toda maldade. A crueldade daquele povo que era terrível, Era um povo
tremendamente mal. E Jonas, o Senhor envia Jonas, o Senhor dá a palavra a Jonas, mas Jonas não corresponde, ele vai para um lugar muito distante do que Deus gostaria que ele fosse. E agora o Senhor, ele começa a falar com Jonas, Jonas, ele acusa Deus, ele diz: Senhor, era por isso que eu não queria te obedecer, porque eu sei que tu é misericordioso, mas dentro das razões de Jonas, ele não poderia conceber que aquele povo era digno de misericórdia. Dentro das razões de Jonas, ele entendia que aquele povo mereceria, sabe, toda indignação de Deus, ele mereceria a morte, ele merecia receber, né, o pagamento por toda a maldade que eles estavam fazendo, inclusive contra o povo de Deus. Mas o que o Senhor, o que Jonas, né, ele não conseguia entender é que Deus estava aproveitando toda aquela oportunidade para sarar o interior, para sarar as fontes de Jonas, a ponto de Jonas se doer porque uma árvore, porque uma planta, ela murchou e morreu, e ele não conseguia ter misericórdia de tantas crianças e idosos e pessoas que estavam envolvidas em tanta maldade, mas que não sabiam distinguir entre a sua mão direita e esquerda. Eu quero falar para você, mulher, que muitas vezes, sabe, esse registro de dor dentro de nós, as razões que nós nos apegamos, elas vão gerar tanta frieza, tanta indiferença, tanta maldade, essa ira que começa a dominar. A Bíblia fala que na ira do homem não opera a justiça de Deus, então a justiça de Deus, ela não pode ser manifestada num coração cheio de ira. Deus quer curar você, o Senhor, ele precisa curar as tuas fontes, porque quando as nossas fontes estão curadas, a mensagem do coração de Deus que chega ao nosso coração, elas vão gerar vida, sabe? Elas vão ser transmitidas e vão gerar vidas àquelas pessoas que irão ouvir. Mas quando a mensagem do céu, ela desce num coração que está enfermado, numa fonte que está suja, você não consegue reagir de maneira plena. Sabe por quê? Porque as fontes estão sujas. O olhar, quando nós estamos, né? Quando nós olhamos ajustado ao céu, até as circunstâncias adversas, elas vão trabalhar para gerar em mim algo celestial, elas vão fazer eu ficar mais madura, mais perseverantes, elas irão trabalhar no meu caráter, mas quando o meu olhar ele está desajustado ao olhar do céu, aquilo que o céu está fazendo, aquilo não vem para me construir, aquilo vem para me destruir, sabe? Jonas estava ali indignado, irado, Jonas estava ali questionando, a vontade de Deus, questionando o querer de Deus, o agir de Deus, porque dentro da sua estrutura de justiça era injusto o Criador se movimentar em bondade com um povo tão mau. Olha, eu quero dizer para você, mulher, que o Senhor, ele deseja curar a sua fonte. Sabe, Deus estava falando: Jonas, aprenda comigo, Jonas. Sabe, me conheça a minha bondade, mergulhe na minha misericórdia, porque a mesma misericórdia que eu uso com você, eu uso com eles. Sabe, deixe o Senhor te curar, deixe de novo a sensibilidade te tocar, deixe a bondade do Senhor tocar o teu interior. Não permita que tantas mágoas, que tantos registros de dor interfira no seu ministério, interfira na sua casa, interfira com as pessoas que estão ao seu redor. Abra mão de tanta ira, de tanto ódio, de tanto rancor, dessa frieza, sabe, desse olhar de justiça própria, né? E deixe a justiça de Deus entrar no seu coração. Porque se a fonte estiver suja, o que vai sair não vai produzir vida, como nós falamos ontem. A água que vai sair, ela não vai produzir vida. Mas se você for uma fonte curada, se você for uma fonte sarada, as águas que jorrarem de você vão gerar vida em toda a cidade. Amém? Você recebe essa palavra? Glória a Jesus.